Crer em Jesus significa ter entendido quem Ele é, ter entendido qual é a sua proposta de vida e confiar nele. E nessa festa de São Pedro e São Paulo são apresentadas as figuras desses dois discípulos que por caminhos diferentes e talvez até muito lentamente chegaram a crer em Jesus. Pedro encontra Jesus pela primeira vez às margens do lago da Galileia e, para começar, ele sabe apenas que é um carpinteiro, é um mestre vindo de Nazaré. Depois ele entende que pode fazer alguma coisa junto com esse que ele chama de grande profeta. Por fim, o evangelho desse domingo vai narrar isso para a gente. Em Cesareia de Filipe, Pedro reconhece como Cristo, o Filho do Deus vivo. Que bela profissão de fé, belas palavras as suas, mas na mente e no coração, Pedro continua a cultivar um pouco os seus sonhos, não os sonhos do Mestre Jesus, do Messias de Deus. Jesus vai chamá-lo de pedra da sua igreja, mas logo depois vai defini-lo como pedra de escândalo, porque ele não pensa conforme Deus, mas de acordo com os padrões humanos. Pedro não entende? Vai entender a seguir, depois da Páscoa, o conteúdo da profissão de fé que o Pai que está nos céus o fez pronunciar, como disse Jesus. São Paulo chega a Jesus por um caminho diferente. Ele conhece Jesus antes como sendo um adversário que deve ser combatido. Ele combate Jesus combatendo os cristãos. Jesus é aquele que destrói as esperanças messiânicas do seu povo de Israel, como um blasfemo no dizer de Paulo antes da sua conversão, que anuncia um Deus diferente daquele dos mestres de Israel, e Paulo havia estudado muito sobre isso. Um dia Paulo é iluminado por uma luz do alto e ele vai compreender. Jesus, o crucificado, é o Messias de Deus, e a partir daquele momento, o que antes para ele era um tesouro, em relação a Cristo, torna-se lixo, como ele diz em Filipenses 3. Vamos, nessa festa dos apóstolos Pedro e Paulo, reafirmar a nossa fé na igreja, acreditar que essas colunas, por derramarem o seu sangue, colunas da fé, são para nós hoje motivo de ânimo, de força, de continuar caminhando numa época em que a igreja é tão perseguida. Reze pelo Papa nesse final de semana, participe da coleta do óbolo de São Pedro pelas obras de caridade do Papa, vá na missa. Amém.